Seção 3ª. Da apuração dos votos. Artigo 194. Salvo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria de votos. Artigo 195. Quando se tratar de incidente ou ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou de uniformização de jurisprudência, as deliberações serão tomadas pela maioria absoluta dos membros do órgão especial, observado o quórum previsto neste regimento. Artigo 196. Nos julgamentos cíveis, se não obtida maioria, proceder-se-á do seguinte modo. Inciso 1º. Se a maioria condenar, mas se divergir entre o fixar o valor da condenação e deixá-lo para liquidação, prevalecerão os votos neste sentido. Inciso 2º. Se houver divergência em relação ao quantum da condenação, de modo que não haja maioria nessa parte, somam-se os votos em ordem decrescente, até ser atingida a maioria absoluta. Inciso 3º. Se os votos forem divergentes, de modo a não haver maioria para qualquer solução, reabrir-se-á o debate com nova votação. Se nem assim houver maioria, será negado o provimento ao recurso. Inciso 4º. O julgador que negar o principal, não poderá votar no acessório, mesmo para desempatar. Inciso 5º. Se houver empate no julgamento de agravo interno, prevalecerá a decisão agravada. Artigo 196. A quando o resultado da apelação for não unânime, suspende-se o julgamento, remetendo-se o processo para a sessão extraordinária, da qual participarão os julgadores originários, e, convocados pelo presidente, o membro remanescente da Câmara, e um desembargador integrante do grupo correspondente, que será escolhido por meio do sistema de processamento eletrônico de dados, mediante sorteio, na forma deste regimento, salvo nas câmaras compostas por 5 membros, caso em que serão convocados os membros remanescentes. Parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão ordinária, colhendo-se o voto do S, outro S, julgador, is, que compõe M, a Câmara. Parágrafo 2º. Não sendo possível a formação do quórum qualificado na mesma sessão ordinária, o presidente da Câmara deverá providenciar no sorteio, e na inclusão do processo em pauta, no prazo de 30 dias a contar da realização da sessão de julgamento não unânime, considerado o tempo hábil para as intimações legais. Parágrafo 3º. No prosseguimento do julgamento na sessão extraordinária, será assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores, quando o recurso assim comportar. Parágrafo 4º. Até a proclamação do resultado final pelo presidente nas sessões ordinária e extraordinária, os votos de todos os julgadores poderão ser alterados. Parágrafo 5º. Nos impedimentos, licenças e férias, o julgamento prosseguirá na forma do caput. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão, que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 7º. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido segundo a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, será observado o quórum do acórdão embargado. Não sendo possível observar a mesma composição, serão sorteados os membros remanescentes. Artigo 196b. Na decisão não unânime proferida em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, os autos serão remetidos para o respectivo grupo para continuidade do julgamento, observando-se o disposto nos parágrafos do artigo 196-a, no que couber. Artigo 197. Nos julgamentos criminais, não se formando maioria, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º.
se a divergência for quanto à classificação das infrações, e se uma delas estiver contida na outra, os votos desta serão somados aos daquela, e, se assim for obtida maioria, a condenação será pela infração menor. Inciso 2º. Se as classificações forem irredutíveis, o réu será absolvido. Inciso 3º. Se a divergência for quanto à qualidade da pena, os votos que fixarem a pena mais grave somar-se-ão aos que escolherem a imediatamente inferior, prevalecendo esta, se assim se obtiver maioria. Inciso 4º. Se a divergência for só em relação à quantidade da pena, os votos que fixarem a pena maior somar-se-ão aos que escolherem a imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até ser alcançada a maioria.